Boa noite a todos, né, que vão assistir esse vídeo. O motivo dessa reunião que nós estamos fazendo com os candidatos é para conhecer as propostas direcionadas para os servidores. As perguntas que foram feitas aqui, elas foram feitas por diversos servidores enviadas para nós e fizemos um resumo. E essas perguntas, elas são de formas gerais. Não serão perguntas por categoria, porque ficaria inviável, haja vista que cada categoria tem uma peculiaridade, tem as suas questões que precisam, e isso a gente vamos deixar para colocar de uma pauta de reivindicações, como a gente já tem sendo feito sempre. Mas as perguntas que foram feitas aqui, elas são de forma geral, para todos, que vai atingir todos os servidores. Então, nós decidimos. E um dos motivos da gente não fazer as perguntas de forma aberta para todos os servidores é devido à pandemia. Certamente nós desejaríamos que ela fosse feita com a participação de todos os servidores, mas diante do que está acontecendo, um fato atípico, nós decidimos fazer assim, com a presença de todos os diretores, que são representantes de cada categoria aqui, tem servidor de saúde, gestão ambiental, educação, então de uma forma mais geral. Então as perguntas serão feitas para os candidatos. O primeiro será o Eugênio. Muito obrigado por ter vindo, Eugênio, muito obrigado, né? Você está vindo também, Adriana. É um prazer vocês aqui. E acredito que as perguntas que nós vamos fazer aqui, elas têm de cunho a conhecer as propostas direcionadas e mais efetivas para os servidores. Então, a gente optou para que cada servidor, diretor que esteja aqui, iniciasse com essas perguntas, e são 10 perguntas, e vocês podem usar o tempo conforme for, e a gente tem 1 hora para responder. Então, iniciando agora, vocês têm 1 hora, certamente às vezes as perguntas vai demandar um pouco extensiva, outras serão mais curtas, mas nesse 1 hora essas 10 perguntas serão feitas e vocês respondem de acordo. E no final, a gente dar uma palavra ali para vocês, né? Agora, no momento, se quiser se apresentar a doutora Adriana. Então, vamos passar para as perguntas. Primeiro, eu vou deixar que você se apresente, né? Depois eu vou chamar o pessoal para começar a fazer as perguntas. Então, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Desde o primeiro dia do meu mandato, nunca precisei de reunir com vocês, escoltado pela polícia, né? Você sabe muito bem. Respondo pelo zap, respondo por telefone, pessoalmente, sozinho lá no gabinete, acompanhado quando é uma pauta mais que precisa de um conhecimento que eu não tenho, às vezes, que eu não sei tudo, não sei tudo. Então, o que eu não sei, eu convoco quem sabe para me auxiliar, né? Então, meu modo de trabalhar, vocês já conhecem, desde o primeiro dia. Lembro que eu chamei o Natanael, até uso a frase que eu falei com ele, talvez ele não se lembre. A frase que eu falei com ele, eu sempre uso nas empresas onde a gente visita. Falo, presidente do sindicato, não precisa vir reclamar de salário comigo, não. Aí o pessoal, não, é para falar que o compromisso nosso, deixa de fazer tudo, mas o salário do servidor é sagrado, né? Falo isso porque eu sou trabalhador também, né? Tenho minha carteira assinada desde os 19 anos de idade. Então, isso aí a gente nunca foi pauta de nenhum atrito, de nenhuma discussão, que sempre tem que haver, né? Eu durante muito tempo fui sindicalista também, sou professor sindicalizado, pago o sindicato dos professores, o Simpro, a Adriana paga o sindicato dos professores, meu filho estuda no Corujinha, não é Corujinha mais, né? Agora é Colégio Unifor, já nem é mais Corujinha, no Colégio Unifor, com bolsa do sindicato. Minha filha faz curso de Direito com bolsa parcial do sindicato, os da Adriana também são alunos do ensino fundamental? Infantil e fundamental, né? Então, sou como vocês, um trabalhador, apenas por um determinado período de tempo, que tenho certeza que vai se renovar, ocupo o cargo de prefeito, o que não me faz estar num patamar acima de vocês, muito antes pelo contrário. Eu aprendi a gostar das reivindicações, das pautas de reivindicações, quando era bancário, frequentava as reuniões de sindicatos bancários. Depois, do outro lado, quando eu fui trabalhar numa rede de supermercados,
que chamava Supermercados Mineirão, vocês devem conhecer, em Belo Horizonte. Depois ela foi vendida para o Carrefour. Eu era o representante da empresa para negociar com o sindicato. Então, conheço os dois lados da moeda, de quem reivindica, de quem recebe pautas, e no caso, ocupando o cargo de prefeito, nós sempre tivemos uma relação absolutamente cordial com o sindicato, com a diretoria do sindicato. Quando eu falo com a diretoria, é porque representa os trabalhadores, né? Mas nunca também me recusei a receber nenhum trabalhador. Nenhum funcionário da prefeitura precisa ficar esperando 7 horas da manhã eu chegar na prefeitura para descer do carro para conversar comigo. Eu falei, não, você vai conversar comigo no pátio, não. Você vai marcar, nós vamos conversar lá dentro sentado. Pode perguntar aí. Todos foram precisos conversar comigo. Porque tem mania o pessoal, né? Vou ficar lá na porta se esperando o prefeito chegar. Às vezes uma ou outra acontece, eu falei, não, vou conversar aqui não, vou conversar lá em cima. Às vezes a gente chega correndo, tem uma agenda apertada, marca com a Bruna o horário, vamos atender, né? Pedreiro, é serviçal, não interessa. Mas a relação principal é realmente com o sindicato, né? Então, feito isso, pode passar as perguntas. Nós vamos... Eugênio, só fazer uma ponderação, eu esqueci de citar, que as perguntas serão idênticas para os dois candidatos, já visto que nós protocolamos para o Eugênio, entregamos agora, como foi combinado, as perguntas são idênticas, as mesmas perguntas serão feitas para os dois candidatos, na mesma ordem e da mesma forma que eles terão o mesmo tempo para se responder da forma que assim conver. Então, nós vamos dar início às perguntas. Nós vamos convidar o diretor Marcos, que vai começar as perguntas. Boa noite, gente. A gente queria saber qual o seu entendimento em relação à terceirização de bens e serviços públicos. Na sua visão, a terceirização afeta os servidores? Bom, o meu entendimento é que alguns serviços públicos que podem ser terceirizados, eu posso citar aqui, por exemplo, já existem consórcios de coleta de lixo. Mas como é que a gente vai terceirizar sendo que nós temos os coletores? Né? Os únicos serviços terceirizados assim, que nós temos são os plantonistas da UPA, os médicos da UPA. Não há a menor intenção de terceirizar serviço público nenhum. Até porque fizemos concurso agora, né? Seria um contrassenso muito grande. Não há intenção nenhuma, no meu plano de governo, não há menção a essa palavra terceirização. Isso é para empresa privada. Muito bem. Vamos dar sequência às perguntas, convidando a diretora Silvia, que vai fazer a segunda pergunta. Boa noite a todos. Você tem intenção de equiparar o vale alimentação dos servidores da Prefeitura, Previfor, e do SAAI, e dos servidores dos servidores da Câmara de Formiga? Há possibilidade real dessa equiparação? Respondendo a primeira pergunta, não tenho. Não vou vender ilusão para vocês. Não tenho a menor condição de fazer isso. Vou fazer um exemplo aqui, matemático, simples. Nós fizemos uma conta rapidinho assim, a gente brinca, no banco a gente brincava, conta de padeiro, que é a conta sem a máquina, só. Por ano seria em torno de 8 milhões de reais para equipar o da Câmara, a mais, né? 8 milhões de reais a mais. Vamos supor que a Câmara devolve aí, vamos arredondar, 1.800.000, 1.900.000 por ano para o município. E se a Câmara colocar o vale alimentação de R$ 1.500? Ela pode colocar, tem autonomia. Vai gerar uma revolta, logo que vai. A Câmara é autônoma. Todo dia 20 a Prefeitura repassa 450 mil. Todo dia 20 para a Câmara. Vai passar para 500 e pouco ano que vem. Não sei, 500 e poucos mil reais. Então, aquilo que não é utilizado, a Câmara tem que devolver. Então, a Câmara pode, sim, se eles quiserem, tem autonomia, passar o vale alimentação para 1.500. E aí? A Prefeitura vai passar para 1.500? Porque equiparação, eu entendo a equiparação como igualdade. Se é 1, é 1. Se é 2, é 2. Se é 380, é 380. Isso não temos condições de fazer, não foi. De onde vai tirar esses 8 milhões? Nós temos, já vi aqui alguma situação
à frente, na pergunta 3, logo seguinte, nós vamos discorrer sobre isso. De onde vai tirar 8 milhões de reais a mais por ano? Vai deixar de prestar serviço? Cortando cargo comissionado, 80% de cargo comissionado? Deveria ter feito isso lá atrás, em 2016, como eu fiz na reforma administrativa. Como esse cargo de confiança ficaram 2 anos sem receber o aumento. Então, assim que a gente faz economia. Isso aqui não tem a menor possibilidade, eu jamais faço esse compromisso com o sindicato. Gratidão. Obrigado pela pergunta. Dando sequência, convidamos Dora, nossa diretora Dora, a fazer a próxima pergunta. Não, é a 3, Ah, 3, desculpa. A 3, A Lorena vai fazer a terceira pergunta. Adiantei uma aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Lô. Com relação ao direito da revisão salarial geral, quinquênios e demais direitos durante a vigência da Lei 173/2020, Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, qual é o seu entendimento e como pode ser aplicado? Entendimento é o que está na lei, que novas despesas de pessoal não podem ser. Vou dar um exemplo aqui, que já dei exemplo a algumas pessoas que me perguntaram. No concurso público, nós fizemos lá para, salvo engano, não tenho certeza, 5 vagas para agente de trânsito. Porque o trânsito já é municipalizado do ponto de vista da legislação, então já montamos o Conselho Municipal de Trânsito, a Junta Administrativa de Recursos de Infração, a JARI, ou JARI, seja como queira, mas para que seja efetivamente monitorado o trânsito, a gente precisa de servidor. Então, por isso no concurso nós colocamos 5 agentes de trânsito. Esses 5 agentes de trânsito não podem ser nomeados durante o período de vigência da 173, que é de maio de 2020 a novembro de 2021. Por que esses 5 agentes de trânsito não podem? Porque são cargos novos. Enfermeiro, técnico de enfermagem, professor, todos os cargos. Fiscais que faleceram, que aposentaram, fiscais de postura, por exemplo, lá que trabalham na Secretaria com Rômulo, todos esses podem, porque os cargos estão vacantes. O que não pode, eles existem. O que não pode são os cargos novos que nós criamos. E que, se me falha a memória, salvo engano, agente de trânsito é o que eu mais me remeto assim. Então, o que não pode haver é despesas novas, o reajuste vale alimentação, não há problema nenhum. Nomeação de novos concursados, desde que representem novas vagas. A substituição dos contratados pelos concursados, tanto é que está acontecendo, paulatinamente, progressivamente. Então, a revisão, ela não entra, o meu entendimento é esse, que não entra, porque não representa novas despesas de pessoal. Por exemplo, entraria equiparar o vale alimentação da Câmara, que é uma despesa a mais, seria praticamente dobrar o vale alimentação, né? Desculpa. E o parâmetro sempre que a gente usa é o INPC, e no caso do vale alimentação, um valor a mais que a gente comporta lá pelas nossas planilhas. Isso não representa nova despesa. Tá? Obrigado a você. Agora sim, Dora, a quarta pergunta. Isso aqui, nós estamos sabendo agora das perguntas, né? Então tá bom. Boa noite. Isso aqui, desculpa, as perguntas. É porque a gente tem tanta... Eu me considero tão próximo assim que eu converso com vocês, como se estivesse conversando com amigos. É proximidade mesmo, tá, gente? Essas perguntas, né, a gente elaborou até os servidores assim antes, com todas as perguntas. Então, elas são idênticas e a gente entregou para vocês agora, de uma forma geral. Beleza. E serão idênticas para também o candidato que virá a próxima. Tá? Boa noite. Qual é a sua visão sobre a reforma administrativa proposta pelo governo federal? Que impacta nós trabalhadores. Eu sou trabalhador também, pô. Carteira assinada lá desde 19 anos de idade. Impacta profundamente os nossos trabalhadores, né? Mas, assim, pelo visto que eu tenho acompanhado, não vai avançar não, sabe? Não vai avançar porque direitos importantes estão sendo colocados em xeque, conquistas importantes colocadas em xeque.
Evidentemente que o Estado é muito pesado, a gente sabe, né? E agora, principalmente em época de pandemia, de queda de arrecadação, existe um movimento no Congresso que defende a manutenção dos direitos, existem outros mais liberais que defendem a flexibilização, né, dos direitos, no caso trabalhistas, impacta profundamente. Eu confesso que eu não tenho acesso por inteiro à reforma administrativa, não tenho vergonha de falar, gente, não tenho acesso, até porque eu tenho que ficar preocupado com nós aqui, né, os deputados, senadores, a partir do momento que passarem as eleições, aí começa a trabalhar as eleições do ano de 2022, no caso, é que nós vamos ter acesso profundo a qual deputado, a qual senador. Uma coisa pode ter certeza, eu tenho relações pessoais, de amizade e políticas com o senador Rodrigo Pacheco e com a deputada federal Grace Elias. Se entrar nessa onda de retirar direitos de trabalhadores, flexibilizar, nós vamos ter problema, não vai ter o apoio nosso não. Porque, afinal de contas, nós temos que trabalhar no sentido de valorizar, porque sem os trabalhadores, no caso públicos, como é que a gente faria? Não dá para todo mundo ser cargo de confiança, precisa ter a continuidade, precisa ter até a continuidade de um princípio do serviço público. A minha visão é que impacta-se profundamente, mas confesso que eu não tenho agora descrito quais são esses itens propostos pelo governo federal. Você não tem vergonha nenhuma de falar. Posso aprofundar e a gente volta num momento mais oportuno. Desculpa, vai chegar nessa hora a tosse. Obrigada. Obrigado a você. Alô? Agora convidamos a Cleide, nossa diretora Cleide, vai fazer a 5ª pergunta. Boa noite. O que você tem a dizer a respeito do impacto que a reforma administrativa pode causar na Previfor? Assim, do ponto de vista, nós temos que pensar no instituto que garante a aposentadoria de vocês, né? Por isso que eu sempre coloco, o Previfor é do servidor, do trabalhador. Recentemente tivemos, né, a majoração da alíquota de 11% para 14%, foi geral. Isso por quê? Porque o Estado, no caso os institutos de previdência e INSS, precisavam reforçar os seus caixas para que no futuro não houvesse o comprometimento financeiro, atuarial do instituto que vocês têm, vamos falar assim, né? Porque se não há hipótese de um instituto não sobreviver, o município tem que arcar com tudo. Então, por isso que existe, inclusive, a auditoria com cálculo atuarial para que a alíquota complementar a prefeitura pague. Por isso que eu lutei tanto para fazer esse concurso. Vocês não têm ideia o tanto que eu dei canseira no Juliano, o tanto que eu dei canseira na Dora. Por quê? 300 e pouco, 400 contratados, vamos arredondar para 400. São 400 contratados deixando de contribuir para o Instituto. E a prefeitura tenta que entrar com a alíquota complementar. E tem que entrar mesmo. Por isso que eu briguei tanto para que esse concurso saísse. Muito mais do ponto de vista de ser um termo de ajustamento de conduta, né? Que não foi eu que assinei. Mas tive no Ministério Público, não fui nem preocupar com o TAC. Nós vamos fazer o concurso, eu quero fazer o concurso, vamos fazer o concurso. Inclusive com vários cargos que até então, né, são de livre nomeação. Posso citar aqui os professores de música da EMEL, posso citar aqui os assessores jurídicos da Procuradoria, que eram nomeados, eu nomeei, até esses cargos foram a concurso público. O primeiro colocado no cargo de assessor jurídico já tomou posse, já está em exercício. Então, logo passa a pandemia, os professores que são nomeados na EMEL irão assumir como professores efetivos do município. Seria muito mais fácil para eu, enquanto prefeito, não deixo de fora, eu quero é nomear. Não, o que puder ser concursado, vai ser concursado. Porque eu sei fazer conta. Eu quero que a alíquota complementar com o municipal seja desse tamaninho, evidentemente, lógico. Porque se ele é desse tamaninho, significa que a evolução patrimonial financeira do Instituto está positiva. E eu conheço a empresa que faz auditoria na Previfor. Ela fez auditoria, é a Libertas ainda? Eu conheço, fez auditoria no Unifor há anos. Pessoal sério, pode fechar o olho e assinar, né? Então, assim, quando chegar ali para complementar lá, a gente nem questiona. Falou, se a Libertas falou, está falado.
porque a gente conhece o trabalho, a qualidade, a competência daquelas pessoas que lá estão, né? Então, se vai trazer algum impacto financeiro, nós temos que ver quais são essas propostas elencadas na reforma administrativa e vamos lutar para que elas impactem o menos possível, porque eu não quero pagar, eu não, né? O município quer ficar pagando a alíquota complementar, quer que o Instituto seja sustentável, quer que faça as aplicações, nos produtos de mercado, vamos chamar assim, porque eu trabalhei em banco há muito tempo, então são produtos de mercado que sejam rentáveis para o Instituto. Pode deixar o dinheiro na poupança, não, hein? Vai aplicar onde tem o maior retorno para o Instituto. Então, do ponto de vista do impacto financeiro, vamos torcer para que ele seja mínimo, para que o município não tenha que entrar com a alíquota suplementar. Obrigado a você pela pergunta. Convidamos a Andréia para fazer a próxima pergunta. Boa noite, gente. Chegou no meu ponto. Quais são seus planos para a superintendência do Previfor? O cargo continuará sendo preenchido por indicação, como vem ocorrendo? O cargo continua sendo por indicação, porque não tem como fazer concurso para superintendente do Previfor. Não tem como. Direção, chefia e assessoramento. Mas o Instituto é de vocês. Lembra quando eu reuni com o sindicato? Quem o sindicato indicar, desde que preencha os requisitos técnicos, certificação CPA, conhecimento na área, que passe pela sabatina, tanto é que foi indicado o Everão. Ele só saiu por uma questão que vocês sabem, que extrapolou até a vontade dele. Senão eu estaria até hoje com vocês, né? Podemos sempre reunir com o sindicato, Eugênio, o Natanael, Eugênio, eu quero ser o superintendente do Previfor. Tudo bem, você é servidor, passe pela sabatina. Estou falando assim, de modo bastante simples, tá? Tanto que eu vim para a reunião, o dia que eu estava na rua, porque aqui com vocês eu estou em casa. Não coloquei terno, passei perfume. Então, por quê? Porque eu estou em casamento com vocês. Eu penso que o Instituto tem que ser dirigido por um servidor. Mas nós temos quadros no serviço público que preencham os requisitos, que não são meus, que são lá do Instituto do Banco Central, né? Que normatiza aqui. Então, eu vou intervir um pouco na palavra. Pode intervir. Está fora da minha pergunta. Não tem problema. Eu acredito, como servidora nativa e aposentada. Eu acredito que o próximo mandato, né, seja qual for, do senhor ou do outro, que nós tenhamos mais transparência, porque esse ano o senhor presenciou que a gente correu muito atrás, e o senhor nos ajudou muito, né? Nós sabemos disso. Então nós queremos mais essa transparência para que nós, funcionários de carreira, possamos atuar no Previfor. Como o senhor mesmo disse, ele, né? É nosso. Então, eu como servidora aposentada e nativa, eu gostaria de reivindicar isso. Por isso que existe o conselho, né, André? O conselho representa vocês, né? Tem o conselho administrativo e o conselho fiscal. Os dois conselhos representam. Nós tivemos um desgaste muito grande esse ano justamente por isso. Vamos ver se da próxima vez quem está aposentando aí, gente, não passa pelo que a gente passou. Porque o Instituto, nosso foi, nem fala. Se tivesse mais representantes lá de carreira, nós mas tem, todos os conselheiros são de carreira, né? Alguns, né, senhor prefeito? Está dentro do que rege as normas do Então, estatuto, que né? se no decorrer, né, do próximo mandato, que tenha essa transparência maior para que a gente possa participar, como a gente participou esse ano, coisa que a gente nunca tinha visto, né? Que é um instituto que a gente adquiriu com muito sangue. O que não dá, você vai concordar comigo, André, é que haja a participação direta, né? Participação direta. Para isso existem os conselhos que representam vocês, que são eleitos. Evidentemente, o nome que vai dirigir o instituto, nós vamos chegar a um consenso sobre isso. Isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Não há problema nenhum quanto a isso. Obrigado. Obrigado a você. Agora, vamos dando sequência, vou fazer a próxima pergunta, Eugênio. Sabemos que a Prefeitura é o maior órgão empregador do município e, por isso, os servidores são os maiores responsáveis por movimentar a economia na cidade.
E temos visto movimentos do governo federal no sentido de sucatear o serviço público, o que afeta diretamente os servidores. Qual a sua análise sobre os últimos movimentos do governo federal e o que pretende fazer para proteger os funcionários públicos municipais? Essa pergunta ela remete muito à questão da reforma administrativa, né? No caso do ponto de vista dos funcionários públicos municipais, é continuar defendendo, recebendo, acatando a pauta de reivindicações e atendendo aquilo que for possível. Nós sempre tivemos uma relação muito franca, muito direta, né? Às vezes tensa, porque é assim mesmo. Um lado defende um lado, outro lado defende o seu lado. Então é assim mesmo, mas sempre respeitosa, de maneira sempre respeitosa. Ninguém nunca subiu o tom, né, Nathanael? Ninguém nunca bateu na mesa, ninguém nunca bateu a porta, ninguém nunca precisou de nenhum tipo de proteção de força de segurança. Então, assim, a pergunta 7 ela está muito linkada com a da reforma administrativa, que nós precisamos ver como que vai avançar, onde vai afetar o governo federal e estadual, não nos diz respeito. Onde for afetar os servidores municipais, pode ter certeza, nós temos uma confederação fortíssima, chamada Confederação Nacional dos Municípios, muito forte, que representa todos os municípios, né? 5.570 municípios no país. Então, a vida acontece no município. Por isso que onde eu posso, eu faço um elogio sincero ao governador do estado, que ele, é o que eu falei, não vai fazer nada do ponto de vista de obras, mas está fazendo o que é o mais importante, os repasses constitucionais nas datas previstas, negociou com os municípios, o recurso que o governo anterior reteve, está pagando religiosamente em dia. Está fazendo certo, porque é aqui que a vida acontece. É aqui que precisa da UPA, é aqui que precisa do ensino fundamental, é aqui que precisa do Renato fazendo a coleta do resíduo doméstico. Então o governador falou, posso não fazer obra nenhuma, mas as vidas acontecem no município. Então o que é de direito do município será de direito do município. E assim vem ocorrendo. Mais ou menos como a gente fez no início do mandato, né? Segurando tudo, mas conseguimos, inclusive os 5% de 2016, que não pôde ser pago em razão do período eleitoral, nós honramos. Eu não tinha obrigação legal. Fiz as contas, vi que dava, vamos fazer. Fizemos 5% lá na época, né? Então, do ponto de vista de proteger os funcionários públicos municipais, é mantendo esse diálogo aberto e sincero. O que for prejudicar, a gente senta, conversa, leva às esferas que são nosso ponto de apoio, para a gente poder continuar tendo essa relação. Porque uma empresa, eu falo, a razão de sucesso de uma empresa são os seus colaboradores. No município é a mesma coisa. Se o município está bem cuidado, se o município tem o IDEB que tem, se não tem problema na UPA, se não tem problema nos postos de saúde, é porque os colaboradores, os servidores estão atuando bem. Não adianta nada eu sou um bom maestro se não tem músicos e musicistas à altura. Essa é a analogia que eu faço. Qual é a sua visão sobre a estabilidade do servidor público? Teve não vou falar quem, evidentemente, vocês sabem quem, que falou que estabilidade é o câncer da administração pública, né? Teve um aí que falou isso para mim. Mas tudo bem, é a opinião dele, né? A estabilidade é necessária, justamente para garantir a continuidade. Teremos eleições, né? Vamos, por exemplo, o governo do estado, que foi a última eleição que a gente teve, né? O governador saiu no dia 31, no dia 2, os serviços continuaram normalmente, Secretaria de Estado funcionando, ao longo do tempo vai mudando aqueles cargos que são de confiança. Mas a estabilidade é um princípio constitucional. Sendo um princípio constitucional, tem a minha saudação. A falta de servidores em diversos departamentos da administração causa uma sobrecarga emocional. Com isso, vem crescendo o número de servidores requerendo aposentadoria por tempo de serviço ou aposentando-se por invalidez devido às condições de trabalho. Também vem aumentando os afastamentos por motivo de doença ocupacional. Mediante esse panorama, quais são os seus planos para atender a essa demanda por falta de profissionais e proporcionar um ambiente de trabalho saudável aos servidores?
Quanto à falta de profissionais, nós fizemos o concurso para preencher as lacunas. Por exemplo, eu cito aqui a Secretaria de Regulação Urbana. Tem 6 fiscais que foram aposentados, o Nicodemo saiu agora, né? Então, é uma secretaria que tem déficit de servidor. Então, nós precisamos colocar o servidor de carreira para aqueles que estão lá não fiquem sobrecarregados. A ponto de o Leo, né? Não aguento, não, vou sair. Pegou os 8 meses de férias que ele tinha, saiu para poder aposentar. Falei, não, Leo, ajuda a gente. Não, vou sair, não aguento, não. Então, sobrecarrega mesmo. Então, o primeiro ponto foi a gente fazer o concurso para preencher as vagas que estão vacantes, no caso, né? Em aberto. Passado o período de vigência da Lei Complementar 173, nós temos concurso, tem validade para 2 anos, renovava mais 2. Aquele setor, aquele departamento que porventura precisar de servidores, basta a gente enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei solicitando a criação de mais 2, 3, 4, 5 cargos. Porque nós temos a lista, né? Ele vai por 2 anos, renovar para mais 2. Fatalmente vamos precisar. Nós vamos ampliar o atendimento da residência inclusiva. Inclusive vamos construir a sede própria da residência inclusiva. Onde? Ao lado do CAPS, aquele terreno gigante é da prefeitura. Construímos o CAPS, construímos o posto de saúde do Bela Vista, né? Ele é inclusive tipo 2, é tipo 2 aquele posto de saúde, porque é uma região muito grande, com abrangência muito grande, e ainda sobrou terreno para ao lado do CAPS a gente construir a residência inclusiva. Vai ser um espaço maior, vai acolher mais pessoas. Acolhendo mais pessoas, vai precisar de mais profissionais. Então, o concurso público, ele resolve uma série de problemas na administração, respondendo objetivamente a essa pergunta sua, Angelina. E do ponto de vista, né, de proporcionar um ambiente saudável, para mim, o ambiente saudável é aquele onde há respeito, onde há liberdade de expressão, onde não há perseguição, onde não há ameaças, porque isso causa realmente uma tensão muito grande. Eu, por anos, sei que não parece não, mas eu já fiz 50, viu, gente? Brincando, o pessoal fala, durante muitos anos, eu fui gestor de recursos humanos de uma empresa com 3.700 empregados, colaboradores, né? 3.700, eu era responsável pela gestão do RH. Então, sempre colocava para os gestores, seja os gerentes de unidades, para os supervisores, para os coordenadores. Existem 3 habilidades que o gestor tem que ter. Habilidade técnica, que é saber fazer o trabalho. Habilidade conceitual, que é a capacidade de enxergar do todo. E a mais importante que um gestor tem que ter, a habilidade humana, de relacionamento. Nós estamos aqui, imagina se todos nós trabalhássemos no mesmo setor e eu fosse o gerente. A Andréia tem uma convicção religiosa, a Selma torce para um time, a Lô Mariá, cruzeirense como eu, estamos sofrendo aí, né, tem uma convicção de vida, o Natanael tem um pensamento que seja político, que seja religioso, que seja de direitos sociais, a Adriana da mesma forma. Eu estou fazendo uma analogia, tá? Como gerente desse setor, desse departamento, tem que entender que cada um tem uma demanda diferente. Eu não posso tratar todo mundo da mesma forma. Então, por isso que eu falo com o pessoal. Inclusive, a lei do assédio moral é minha, de minha autoria, quando fui vereador. Quando chega para mim que o secretário está dando tapa na mesa, está xingando, vem cá, filhinho, senta aqui no colinho do papai. Aqui não. Eu não grito com ninguém, ué. Eu não dou tapa na mesa com ninguém. Eu não chuto a porta da UPA. Para que vai? Não, não vai, não. Lógico, um momento ou outro, acontece. Acontece na família, acontece no sindicato, acontece no clube social. Um momento ou outro, a temperatura vai subir, mas que ela baixe rapidinho. Dá uma novalgina para baixar rapidinho. Isso não pode virar algo pessoal, né? Tem servidores que não gostam de mim, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem servidores que têm acesso a mim, a gente não consegue falar com o Eugênio, não vê o Eugênio. Gente, eu respondo o WhatsApp aqui, me dá agonia ver o WhatsApp sem responder aqui. Na campanha aí, a gente está conversando, estou respondendo, essa aqui fica me puxando. O Celinho me cutucando, o Tonho, você está falando com o cara respondendo o WhatsApp? Não é, Rui? Estava com o deputado lá em Belo Horizonte, conseguindo recurso para a Formiga, o deputado falando, o Rui, e eu respondendo o WhatsApp. O Rui, pelo amor de Deus, falando com o deputado, o cara respondendo o WhatsApp. Estou me policiando quanto a isso, gente, estou me policiando. Porque para mim pode ser algo normal,
mas para o interlocutor pode parecer uma falta de atenção, coisa que absolutamente eu não sou. Então, Evangelina, pessoal, o que a gente, do ponto de vista do preenchimento, do excesso de trabalho, nós vamos resolver sim. Agora, do ponto de vista do relacionamento, é isso. Quem é chefe de setor, quem tem cargo de direção, de chefia, que seja, tem que tratar bem. Se não tratar bem, senta no colinho do papai para a gente conversar. Né? Porque eu não aceito definitivamente. Igual eu falei, eu não faço isso com ninguém, gente. Não é que eu sou o prefeito, prefeito. Não, eu sou o prefeito eleito, mas por vocês. Então eu me considero o servidor público número 1. Que eu tenho que dar o exemplo. Por isso que o motorista não busca na minha casa. Vou trabalhar no meu carrinho, meu Classic lá, o Adão nunca me pega em casa. Vai que eu tenho que viajar, não tem jeito, ele só não para. Vou sair dirigindo o carro da prefeitura também, não acho certo. Então, o motorista não me pega em casa, não me leva para almoçar, eu vou a hora que eu quiser, eu chego a hora que eu quiser, normalmente antes das 7. Né? Agora, na campanha, a gente está conciliando as agendas, né? Não posso ficar por conta só de candidato, tem que ficar por conta da prefeitura também. Conciliando, eu vou no meu carro, está adesivado, deixo o carro aqui na matriz, o CLI me pega no carro da campanha, me leva onde for, depois me deixa aqui, eu vou para minha casa e pronto, acabou. Então, eu, enquanto prefeito, sempre vou tratar o servidor com urbanidade, porque é assim que eu aprendi na minha casa. Muito bem. Então, agora nós vamos à pergunta de número 10, né, Eugênio? Atualmente, os servidores públicos municipais não possuem plano de saúde e somente os da educação possuem direito ao Vale Transporte. O senhor pretende corrigir esta injustiça? Nós podemos sim fazer o seguinte compromisso. Eu até falei isso com alguém, não estou lembrado com quem. De a gente fazer a revisão do plano de carreira, sabe? Tanto da educação, da saúde, quanto o geral, que a gente chama, né? Porque foi em 2010, você falando? Tá? 2010. Eu era vereador. 2010, 2011. Eu lembro que eu participei porque durante muitos anos também, como gestor de RH de uma grande empresa, eu era responsável pela gestão salarial. O que na administração privada a gente chama de plano de cargos e salários, né? Aqui é o plano de carreira, porque faz uma carreira do serviço público, né? Com as progressões horizontais, né? Os percentuais e tal. Então, o que a gente pretende, isso aqui é um compromisso firmado, de fazer a revisão porque são 10 anos praticamente do plano de carreira, né? E a literatura, a prática empresarial recomenda que a cada 5 anos a empresa reveja o seu plano de cargos. Já fiz plano de cargos e salário, não sei quantas empresas, até para a prefeitura na região, que eu já fiz quando eu tinha minha consultoria. Então, a cada 5 anos é recomendável que haja revisão, não necessariamente do salário, mas sim das atribuições, da pontuação. E isso necessariamente pode impactar no salário. Pode sim, óbvio, nunca diminuindo, evidentemente, mexendo nas progressões. Quanto ao plano de saúde, eu vejo uma certa dificuldade. Pelo valor, né? A maioria das empresas hoje faz a chamada coparticipação. Você paga um valor descontado no salário e depois o que você usa, você paga um valor residual, chamado de coparticipação. No Unifor é assim, não é 100%. Coparticipação. Do Vale Transporte, a gente pode sentar e conversar em termos de valores, quanto que isso vai impactar, mas lembrando que até novembro de 2021 isso não pode, porque significa novas despesas, isso não pode. Por isso que a intenção é no primeiro semestre do ano que vem, a gente tem que licitar a empresa para fazer a revisão do plano de cargos e salários. Se a gente vai esperar até novembro, não, podemos fazer antes. Estudar as comissões, os grupos temáticos, como foi feito naquela empresa que fez. Eu participei de uns 2 grupos temáticos à época, não me lembro os quais, mas participei, representando a Câmara. Então o que a gente pode fazer é esse compromisso de contratar a empresa para fazer a revisão dos planos do plano de cargos e do plano de carreira dos servidores, dos 3, e ajustar esses pontos e vendo o impacto disso na folha de pagamento. Isso é compromisso que a gente pode fazer sem problema nenhum, tá? Primeiro semestre do ano que vem. Por que eu estou fazendo esse compromisso com vocês? Porque hoje eu conheço a administração pública, hoje eu domino. Tanto que eu falei, vale alimentação, não faça esse compromisso de igualar ao da Câmara, não, de ter uma valorização, né, dentro do que a gente pode, beleza, sem problema nenhum.
A gente faz esse compromisso de revisar os 3 planos de cargos, 3 planos de... É muito tempo falando plano de cargos e salários, né? Eu dou aula disso também, de revisar o plano de carreira dos servidores públicos, para a gente ter um impacto disso, do Vale Transporte, junto. Até para a empresa que faz que detém, né, a concessão do transporte público, que vocês talvez não saibam, mas eu fui o prefeito que encarou a maior empresa da cidade. Nós fizemos a licitação do transporte público. Veio uma empresa de Araguari para disputar com a empresa que aí está. Estou falando aqui porque é público. Tive essa... Batei no peito, deixa comigo. Ninguém teve coragem de fazer isso, eu fiz. Depois eu conto para vocês por que não foi feito. Então fomos lá, ajustamos com o Ministério Público, vamos fazer a licitação. Hoje é o contrato assinado, 15 anos, salvo engano, 15 anos. Um bairro novo que crescer, não tiver ônibus, a empresa é obrigada a fazer o estudo de demanda. De repente estão 5, 6 pessoas, a empresa não vai pegar um ônibus para 5, 6 pessoas. Mas ela tem que demonstrar para o departamento de trânsito da prefeitura que aquela linha não tem viabilidade. Então hoje, por quê? Porque está no contrato. Está no contrato. Então nós podemos fazer isso, de ver os valores, analisar e chamar a empresa aqui, ó, nós tem seguramente, vamos arredondar, 1.800 servidores que vão ter. Vocês têm interesse ou não? Fazer um vale transporte diferenciado, com valor subsidiado, podemos fazer esses estudos, sim. Não estou comprometendo a fazer, estou comprometendo a estudar e apresentar. Ó, isso a gente consegue. Não, isso a gente não consegue. Porque é sempre assim que eu fiz com vocês e não vou mudar por causa de eleição. Deito a minha cabeça no travesseiro sossegadinho. Nunca prometi nada que eu não pudesse cumprir com vocês. E não vai ser agora, nessa altura do campeonato da minha vida, né, que eu vou fazer isso com vocês. Andar na rua, você, ó, prometeu e não cumpriu. Prometeu só para ganhar a eleição. Não faço isso, definitivamente. Tá bom? Tá bom, sim, eu não gosto de encerrar as coisas, tá? Tá bom. Agora, nós terminamos as perguntas, né? E gostaríamos de perguntar à sua vice, Adriana, se gostaria de se pronunciar, Adriana? Não, advogada, professora, não. Ah, que bom, vai ser bacana. Então, a palavra é para você. Boa noite. Bom, o meu pronunciamento em relação às questões técnicas que foram tratadas aqui hoje, ele não precisa de complementar em nada. Eu acho que todos os esclarecimentos aí pretendidos foram alcançados, e alcançados mais uma vez com maestria, e eu não estou aqui puxando sardinha, não, eu estou falando a verdade mesmo, da forma segura, técnica e didática com que o Eugênio sempre trata essas questões. Eu cheguei até a perguntar para ele aqui, você teve acesso a essas questões antes? Porque a naturalidade, a tranquilidade das respostas, o conhecimento, até para mim que estou acostumada com isso, me gerou dúvida. Falei, bom, pelo menos às vezes ele teve uma noção do que seria tratado aqui. Então aqui foi algo assim, a minha manifestação é no sentido de que foi muito válido, realmente, sinceramente, talvez tenha assim, equiparado a validade do debate de ontem, que eu acho que vocês vão conseguir, e talvez, e eu creio que a intenção é essa, vocês vão conseguir mensurar, absorver as respostas, e que de uma forma ou de outra é também proposta de governo. Então vocês vão conseguir absorver as respostas e mensurar aí qual que seria então o melhor candidato para a classe de vocês, tá? Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigada pela oportunidade. Eu, sinceramente, eu não tenho nada a acrescentar na fala do Eugênio e talvez, não sei, a gente ainda tem tempo, mas eu acredito que tenha sido tudo esclarecido, talvez tenha ficado, não acredito, mas se ficou algum esclarecimento, alguma questão pendente, a gente está aqui para isso. Eugênio, assim, eu quero agradecer a presença de vocês.
Só esclarecendo que é como a gente foi conversado com as assessoras de vocês, que as perguntas seriam apresentadas aqui, né, para os dois candidatos, até porque a gente tem o intuito de ver a naturalidade das respostas. É muito fácil se eu tivesse passado adiantado as perguntas, aí chegaria de uma forma mais explícita de fazer o seguinte: perguntas já de forma, como faz, gravada, combinada, e o que nós queríamos justamente isso era fazer isso, e foi o que nós combinamos. Por isso nós combinamos que as perguntas seriam apresentadas aqui, até para ver a naturalidade de vocês em apresentar as propostas para os servidores. E agora a gente passa as considerações finais, os 10 minutos que você está falando e conversando, assim, expressando assim, o que você quiser ainda nesses 10 minutos, né, de considerações finais. E é por isso, Natanael, que eu achei mais louvável ainda, pelos candidatos serem surpreendidos. Exatamente, porque você não ser surpreendido, você ter a oportunidade de você ter um acesso anterior ao que você vai ser questionado, você não pode não retratar com fidedignidade que aquilo ali veio do candidato mesmo, né? Então essa surpresa, entre aspas, ela é muito válida. O alcance dela, o reflexo dela é muito maior do que pura e simplesmente a palavra surpresa. É por isso que eu repito, vocês conseguem mensurar não só quem conhece, mas quem fala com naturalidade e responde o que está sendo perguntado de forma objetiva e técnica. Então é muito louvável, eu quero parabenizar todos vocês, organizadores e representantes aí da classe. E só deixando bem claro que o vídeo que foi gravado aqui a gente vai disponibilizar para vocês na íntegra, sem corte, porque a gente vamos soltar esses vídeos, o que foi gravado aqui, para todo servidor ter acesso, e da mesma forma os candidatos. Então nós vamos entregar para vocês o que foi gravado, para que você, nós não haverá edição, né? A gente vamos soltar na íntegra para todos os servidores. Então, e da mesma forma vocês terão acesso aos vídeos. Claro, vocês devem querer fazer algumas edições, mas o nosso que nós vamos soltar, ele será na íntegra, sem nenhuma edição, até mostrar a nossa transparência de forma de tratar, para evitar que possivelmente a gente esteja acusado de estar beneficiando o Eugênio ou beneficiando o Dr. Eduardo, que virá posteriormente. Então, agora passo a palavra, você fazer as considerações, agradecendo em nome de todos os servidores, doutora Adriana, né, que foi minha professora, e agradecendo a todos vocês por ter vindo aqui. Bom, eu que agradeço, né, que nós estamos numa época de eleição, nós temos que ir em todos os locais. Eu cheguei numa fábrica um dia, lá vem o candidato pedir voto. Foi mal, tem que pedir voto agora. Antes não tem jeito, depois muito menos. Então, evidentemente, nós estamos aqui, estou aqui na condição de candidato à reeleição, respondendo e louvando, parabenizando o sindicato por esse momento democrático, não é isso? Perguntas iguais, tempos iguais, possivelmente público semelhante também. Então é importante que haja essa discussão, que haja essa interlocução, que haja essas preocupações do ponto de vista de resguardar direitos, do ponto de vista de avançar em conquistas, porque quando você faz o concurso público, você pode aposentar, ou pode depois fazer o concurso público e sair, pode pedir exoneração, mas é aquela pessoa que gosta do serviço público, que quer aquela estabilidade, que quer ter a segurança que o Previfor será sustentável financeiramente ao longo dos anos. Então aqui, esse momento, esse espaço é muito importante nesse sentido. E eu me coloquei aqui para vocês na condição de responder como se a gente estivesse conversando lá no gabinete ou lá no sindicato, né? Já tivemos algumas oportunidades de estar lá, porque eu disse agora há pouco, hoje eu tenho completo domínio da administração pública. Antes era um candidato, tinha uma ideia, tinha uma proposta, que por mais que tenha sido construída coletivamente, ela só tornou-se viável a partir do momento que eu identifiquei pessoas, dentre elas muitos servidores de carreira que ocupam cargos estratégicos, né? Temos o Cleuton, temos a Sandra, temos a Ana, temos vários servidores, mesmo que ocuparam cargos em governos anteriores. Nunca fiz essa distinção, nunca fiz esse tipo de perseguição,
Essa é bom de serviço, beleza, vamos ficar. Não é bom de serviço, vamos procurar alguém melhor. Não melhor para mim, melhor para o povo, que é o nosso patrão. Então, por esse espaço, eu agradeço, parabenizo o sindicato e continuarei sempre à disposição para um diálogo franco, sincero, aberto, sem demagogia, sem promessas vazias e sem promessas que a gente sabe que são difíceis de serem implantadas. Muito obrigado, boa noite a todos, aquele abraço.